Quando eu falo de comunicação no relacionamento, na vida amorosa, eu gosto de pensar em fazer a relação funcionar. Qual é a comunicação que eu preciso ter para fazer o relacionamento funcionar? Só que essa comunicação, ela jamais vai ser só minha. Antes da gente começar a entrar nesse tema, é muito importante setar essa ideia de que a comunicação ela precisa de duas pessoas interessadas que a comunicação funcione, que o relacionamento funcione. Porque não adianta eu ter clareza nas minhas ideias, eu alinhar minhas expectativas, eu convidar o outro para decisão, para conversa, se o outro não tem vontade de fazer aquilo dar certo. Porque ele vai encontrar um problema, ele vai criticar, ele vai falar que é você, ele vai falar que não sei o que lá, ele vai esquivar, ele vai falar aham, ele vai falar tá bom, ele vai falar vamos resolver sim, e aquilo não vai resolver, e aí você vai falar, putz, o problema sou eu. Então, tem que ter muito cuidado se realmente existe uma comunicação ruim da minha parte ou se é falta de vontade do outro mesmo. Então, primeiro ponto para ser avaliado. E por que eu estou trazendo isso? Porque eu já estive num relacionamento em que eu identifiquei que a nossa comunicação era ruim. E como que eu identifiquei que a nossa comunicação é ruim? A gente não conseguia resolver as questões que a gente tinha. Não saía do lugar e as coisas só se repetiam. Quando as coisas estão se repetindo, significa que a gente não está resolvendo. A nossa conversa não está resolvendo. Eu identifiquei isso e foi ali que eu comecei a trabalhar essa história de comunicação. Quero aprender a conversar, quero aprender a resolver as coisas, quero aprender a falar o que está me incomodando. Ali naquele relacionamento eu comecei a desenvolver essa habilidade, mas a outra parte não tinha o mesmo interesse que eu. E eu continuava achando que o problema sou eu preciso melhorar mais e mais e mais. E sim, a gente sempre pode melhorar porque sim, enfim, a evolução não tem linha de chegada, então a gente sempre vai poder melhorar. Mas o relacionamento não estava funcionando, não era por causa de mim. É porque tinham duas pessoas incompatíveis que nunca, jamais iam se entender, por melhor que fosse a comunicação ali dentro. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, como, na prática, eu comecei a trabalhar essa minha comunicação? A gente está sempre falando de um objetivo. Qual é o objetivo? É a gente se entender, eu me fazer entendida, eu entender o outro, resolver uma coisa que não está funcionando dentro do nosso relacionamento para aquela coisa nunca mais acontecer. Esse era o meu objetivo com a comunicação. Então, o ponto é, qual é o seu objetivo com a comunicação? Nesse meu objetivo de eu quero resolver problemas para que esses problemas nunca mais se repitam, eu comecei a perceber que eu nem sabia qual era o problema, eu nem sabia que solução que eu queria para aquele problema. Então, eu comecei esse processo de, primeiro, eu comigo mesma. Por que isso me incomoda? Ah, entendi. Ah, me incomoda. Tá. Então, na verdade, o problema é comigo. E aí, comunicar para o outro. Olha, eu não gosto quando isso acontece, porque isso mexe com tal coisa assim comigo. E eu gostaria que nas próximas vezes a gente pudesse lidar diferente. Você acha que é possível? O processo, ele começa muito comigo mesma. Porque onde que isso fere em mim? Onde que isso incomoda aqui? Porque não é sobre o outro, é sempre sobre mim. Nunca é sobre o outro, é sobre mim.